Estou iniciando uma nova série aqui com vocês hoje. A série ela é baseada no livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Estarei baseando as pregações agora, as 5, ou acho que são 6, com essa mais 5, sobre esse livro. Então, se você quiser comprar esse livro, se você já tiver, você pode acompanhar. Esse livro, ele foi um best-seller. Ele vendeu, para você ter uma ideia, 32 milhões de cópias. Escute bem, 32 milhões de livros. Ele foi traduzido não só no português, inglês, espanhol, ele foi traduzido em 85 línguas. 85 línguas. Então, se você não conhece, é porque possivelmente você é novo na fé, um novo cristão, porque esse livro foi um best-seller e muitos aqui talvez até tenham esse livro em suas casas. Então, eu estarei meditando com vocês aqui nos domingos, nos próximos domingos agora, do mês de julho e agosto, sobre esse livro, porque ele vai trabalhar 5 temas que ele acha essencial na vida de um cristão. 5 áreas, que vai ser a adoração, a igreja, o discipulado, o ministério e a evangelização. Então hoje é uma introdução do livro, e aí você pode ir acompanhando, em casa, lendo, enfim. O desafio desse livro, eu já o li, é ler em 40 dias. Você teria que ler um capítulo por dia, em 40 dias você lê. São 40 capítulos curtos. Eu não vou incentivar assim, eu até pensei em fazer uma série com a igreja inteira, todo mundo lendo, mas ele não é um valor barato. Eu olhei na internet, ele custa em faixa de R$32. Então não são todos aqui que possivelmente possam comprar. Então eu decidi não os obrigá-lo a isso. Eu vou falando e você que quiser comprar, tiver condição, você pode comprá-lo, acompanhando. E tem também hoje o formato e-book, que é mais barato, que você compra no formato digital. Deve ser metade do preço, coisa de R$15 no formato e-book. Então, nós vamos seguir agora falando sobre esse livro, a partir desse domingo, e hoje eu vou fazer então a parte inicial do livro, que ele fala sobre um propósito da vida. Por que motivo eu estou aqui? Esse é o primeiro momento do livro, que ele fala então, para a gente refletir, por que motivo nós estamos aqui, né? Esse é o primeiro passo do livro, e é importante realmente essa pergunta. Irmãos, a gente cresce fazendo aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Os nossos pais incentivam isso para nós. O que você quer ser quando crescer? Mas muitas vezes, Rick Warren diz, a gente deveria perguntar outra coisa: o que Deus quer que você seja quando você crescer? Então ele diz que a gente começa fazendo a pergunta errada. Não é nós, é Deus. Tudo é Deus, tudo é Ele. Ele tem um propósito em nossa vida. Ele tem um objetivo com a nossa vida. Então não é o que eu quero, mas o que Deus quer de mim. Então o livro já começa falando que nós nos perguntamos erradamente ou erroneamente, dizendo qual é o meu propósito. Não, qual é o propósito de Deus para mim? Qual o propósito de Deus para mim? Porque, irmãos, tudo começa com quem? Vocês estão vivos? Tudo começa com Deus. É claro, irmãos, Ele que construiu isso aqui, gente. Ele que fez a natureza. Ele que fez a criação, Ele que fez você e a mim, Ele que fez. Nós somos criação de Deus. Então tudo começa com Deus. Sem Deus, gente, a vida não tem propósito. Sem Deus, a vida é sem significado. E muitos sofrem com isso, porque não entendem qual é o seu propósito em Deus nessa terra. E assim sofrem. Eu vou começar essa mensagem com o Salmo 139, falando sobre 3 motivos que o Salmo 139 nos mostra como tudo começa com Deus.
Então o nosso texto aí é o versículo 13, 14, 15 e 16. Eu vou falar sobre cada um deles. Versículo 13, olha lá o versículo 13. Você consegue ler comigo, aqueles que têm a Bíblia Almeida? Vamos ler? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Gente, olha, a palavra tecer, tu me teceste, sabe o que é a palavra tecer? A arte da costura. A arte da costura, da nobre arte da costura. Deus costurou, Deus escreveu, Deus planejou, Deus entrelaçou a sua vida. Diz a Bíblia, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Gente, você não é obra do acaso. Rick Warren diz isso no livro dele. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos frutos de um erro ou de um infortúnio. E olha uma coisa interessante. Você tem muitas pessoas que não são planejadas. O que é isso? Os pais muitas vezes não esperavam o seu nascimento. Não planejaram o seu nascimento. Mas eu quero dizer para você, mesmo que teus pais não te planejaram, Deus te planejou. Deus te planejou. Deus tem um propósito na sua vida. Você não é fruto do erro dos seus pais. Você é um projeto de Deus. Talvez os seus pais não tenham te planejado, mas Deus o fez. Por isso que nós somos contrários ao aborto. Existem alguns casos de aborto. E a lei já diz quais são esses casos. Quando o bebê não tem cérebro, quando é um estupro muitas vezes. A lei já protege, eu não estou falando desses casos. Eu estou falando do comum. Quando muitas vezes um casal se relaciona, engravida e não quer aquele filho. Irmãos, nós não somos frutos do acaso. Você sabia que o Justin Bieber, cantor famoso, inclusive agora parece que deu uma voltada para Cristo. Sabia que a mãe dele pensou em aborto quando ele nasceu? Imagina o arrependimento hoje se tivesse abortado. É assim. Deus pode ter um plano, e tem um plano, mesmo que seus pais não o conceberam na mente deles, mas na mente de Deus você foi concebido. Dá um amém aí, gente. O salmista diz isso, que tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Nós não acreditamos, gente, em sorte e em coincidência. Alguém já dizia, Jesus-cidência. Não é acaso, é plano de Deus. É um propósito. Deus tem um propósito em nossa vida. A segunda coisa que a gente vê no Salmo 139, veja o versículo 14 e 15, diz assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aqui, irmãos, nós temos o milagre da gestação. Os meus ossos foram formados, diz a Bíblia, de modo assombroso, porque realmente, gente, a gestação é assombrosa. Como que pode? Hoje nós temos aquele, como chama aquele exame que as mulheres fazem na gestação? Ultrassom. Você tem ultrassom hoje, você vê aquele bebê tomando forma, tomando vida, tomando significado, os seus olhos, os seus órgãos. É assombroso, e naquela época não tinha nem isso ainda, não tinha essa medicina, essa ciência. Mas o salmista, ele sabe que desde a barriga da sua mãe, ele foi formado por Deus. Tem um texto muito lindo de Jeremias, capítulo 1. Deus fala a Jeremias, eu te chamei, eu te criei, eu te formei. Jeremias, fui eu, não foi o seu pai e sua mãe, fui eu. A sua mãe e seu pai foram pessoas usadas por mim. Tem uma música que eu gosto muito,
que chama Raridade. É do Anderson. Não é do Anderson Silva, não. Anderson Freire. Anderson Silva é o lutador de MMA. É o Anderson Freire. E essa música fala algo tão lindo. Ela fala do nosso valor. E sabe como que ele fez essa música? Eu já falei aqui. Ele fez essa música quando ele foi numa penitenciária. E ele viu mulheres lá dentro. E ele disse assim: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Aquelas mulheres caíram na vida. Aquelas mulheres erraram. Mas elas são um projeto de Deus. Talvez elas estão fora do projeto de Deus. Mas elas não deixam de ser imagem e semelhança de Deus. Você é especial. Você tem talentos. Você tem dons. Você tem personalidade. Você tem uma singularidade que ninguém tem. O que você pode fazer, ninguém pode fazer. É você. Tem um chamado na sua vida que só você vai cumprir, ninguém vai cumprir por você. Não dá para passar para o outro, é seu. Ele deu para você essa missão, Ele deu para você esse propósito. E se você não cumprir, pessoas vão sofrer, pessoas vão padecer, porque Ele conta com você nesse exército, como esse soldado de Jesus. Então você é especial. E por último, versículo 16, observe na sua Bíblia: os teus olhos me viram a substância ainda informe ou sem forma. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Gente, olha o que está dizendo aqui. Os meus dias ainda não existiam, mas já tinha escrito no seu livro, ó Deus, a minha vida, os meus dias. Olha isso, no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda. Olha, você não é um acidente. Você não é fruto da obra da evolução, não. Você é fruto da criação de Deus, da mente de Deus. A sua vida tem um profundo significado. Talvez você não encontrou ainda, mas tem. Você pode glorificar a Deus com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu ministério, com sua forma, com a cor do seu cabelo, com a cor dos seus olhos, com a cor da sua pele, com o lugar que você mora, na empresa que você trabalha. Tem uma história de uma menina que nasceu na Europa, e a família dela toda tinha olho azul, e ela tinha olho escuro, olho negro, castanho. E ela olhava no espelho todo dia e dizia assim: Deus, eu não vou ter olho azul. Deus, não é possível que eu sou a única na minha família que não vou ter os olhos claros. E ela não entendia. E um dia aquela menina foi ser missionária num país que todo mundo tem olho castanho. E lá elas usavam burcas e só ficava o olho para fora. Ela entendeu por que ela nasceu com o olho castanho. Porque Deus tem um propósito, inclusive na cor do nosso olho, inclusive na cor da nossa pele, no jeito do nosso cabelo, do jeito da nossa personalidade. Deus tem um propósito na nossa vida. A gente quer copiar os outros, né? A gente tem mania de querer copiar os outros, não, porque tem que ser igual ao outro. Quem tem cabelo liso quer ter cabelo enrolado. Quem tem cabelo enrolado quer ter cabelo liso. Já viu o pessoal usando lente clara para o olho ficar claro? É assim. Michael Jackson estava tão insatisfeito que mudou a cor da pele dele. É assim. Mas Deus tem um propósito. A gente não precisa mudar nada. Deus tem um propósito na nossa vida, irmãos. A nossa vida foi escrita no livro de Deus. Então esse é um tópico importante.
primeira parte da mensagem é essa. Eu vou para a segunda parte da mensagem agora, para a gente ir para o final. Como você enxerga a vida? Vai ser uma pergunta para a célula, no quebra-gelo ou na hora da edificação. Como você enxerga a vida? Qual a metáfora que você usa para explicar a vida? Por exemplo, algumas pessoas acham que a vida é uma montanha-russa. Uma metáfora, uma montanha-russa. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. E há umas descidas bem exageradas às vezes, como as quedas financeiras, talvez. Outros acham que a vida é como um quebra-cabeça, que você tem que sair montando as peças da vida. Você vai poder responder essa pergunta do jeito que você quiser depois na célula. Outros acham que a vida é um campo minado. Cuidado onde você pisa. Pode explodir. É pisando em ovos a vida. Outros acham que a vida é um jogo de cartas. Você tem que jogar de acordo com as cartas que você tem. Ou seja, existem muitas metáforas da vida. E é interessante como a gente crê, assim a gente vive. Se você acha que a vida, por exemplo, é uma festa, o seu valor principal é divertir-se. Então você só pensa em divertir-se, porque você acha que a vida é uma festa. Bebamos, comemos e amanhã morreremos. Festa, assim você vive, você crê assim. Você crê que não tem Deus, não existe Jesus, não existe nada. Então assim, eu tenho que comer, beber, curtir, pronto. Então como você crê, assim você vive. Se você acha que a vida é uma corrida, possivelmente você vai valorizar a velocidade. E vai ser uma pessoa apressada. Se você acha que a vida é uma maratona, você vai valorizar a resistência. E se a vida for um jogo, uma batalha, você vai valorizar sempre vencer. Ou seja, como a gente crê, a gente vive. Se você tem um entendimento da vida, assim você pratica a vida. É assim. E eu quero falar então 3 formas bíblicas de como ver a vida. Da palavra de Deus, talvez tenha mais, mas essas são 3, que o Rick Warren inclusive fala no seu livro. 3 metáforas da Bíblia. A primeira, lê comigo lá, a vida é como o quê? A vida é um teste. Essa é a primeira forma bíblica que Rick Warren fala para nós. Que a gente tem que ver a vida como um teste. Por exemplo, ele cita o exemplo de Abraão. Quando Deus prova Abraão. Um teste. Ele pede para Abraão um filho, o filho dele. E você vai ver na Bíblia palavras como provação, tentação, teste. O exemplo de Jó também é um grande exemplo de um teste que ele passou. Observa o meu servo Jó. Ele não nega. Ele não comete nada errado, é íntegro. Satanás diz, não, deixa eu tocar lá, vamos ver se ele não blasfema na tua face. A vida como um teste. Nós temos, por exemplo, pessoas que foram reprovadas na Bíblia, que foi o caso de Adão e Eva. Foram reprovados. Era para eles não comerem, e eles comeram da árvore da vida, do fruto proibido. Não poderiam comer daquela árvore, a árvore do bem e do mal. O que mais? Temos também Davi. Foi reprovado Davi, por vários testes que ele passou. Foi reprovado, inclusive no caso de Betseba. E tem outros casos, por exemplo, José, Daniel, e outros tantos que a gente vê claramente que Deus tinha um propósito ali para eles, um teste, que eles tinham que superar, fazer algo, que eles tinham que passar por uma dificuldade. E aparece na Bíblia mais de 200 vezes essa palavra, provação, na Bíblia. Provação. A vida como uma provação. A vida como a gente estiver sempre em teste. Deus nos colocou aqui e nós temos que lidar com pessoas, com problemas, com sucesso, com conflitos, com dinheiro, com enfermidade, com decepção, com a família, e nós vamos prestar conta disso tudo. Um teste, né? Como a gente trata o garçom, como a gente trata aquele que pega o lixo na nossa casa, ou como a gente pega um lixo no chão. Se está no chão um lixo no caminho, você joga pela janela aquele papel pelo seu carro. Enfim, tudo é um teste. Orações não respondidas, problemas, tragédias, críticas. Nada foge de um propósito, nada foge de um objetivo. Deus está nos testando nessa terra. Ele nos criou com o objetivo de desenvolver o nosso caráter.
Ele nos criou com o objetivo de nós crescermos, amadurecermos, sermos pessoas melhores, que nessa terra possamos, com a graça que Ele nos concede, lidar com tantos problemas. E tem um versículo muito bonito que eu gosto, 1 Coríntios 10, 13, queria ler com vocês, vamos lá? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, nenhuma tentação maior do que a nossa força. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Todas as tentações, elas podem serem superadas. Ah, pastor, mas aquela tentação que eu passei não dava. Dava sim. A Bíblia fala que dava. Que Ele não permitirá nenhuma tentação além das nossas forças. Então não tem essa desculpa de que você não conseguiu porque era muito grande. Não, você pode. A Bíblia diz isso em 1 Coríntios 10, 13. Essa é a primeira metáfora que Rick Warren nos apresenta. A vida como um teste. Essa é a primeira forma de ver a vida cristã. A segunda forma que ele nos mostra é a vida é uma responsabilidade. É uma segunda metáfora da vida. A vida é uma responsabilidade, ou seja, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu dons, Deus nos deu recursos, e nós somos administradores, mordomos, simplesmente mordomos, não somos dono de nada, assim como o Jó disse, né? Não cheguei, não vou sair, Deus deu, Deus tirou. Nós estamos aqui apenas administrando os recursos que Deus nos deu. Seja uma faculdade, uma profissão, seja uma empresa, seja o que for, filhos, família, uma igreja, não importa. Ele tem uma responsabilidade para nós nessa terra e nós temos que cumpri-la. Ele nos capacitou para isso. Nesse breve período aqui na terra, Ele nos emprestou, Ele nos concedeu. E nós vamos ter que prestar conta para Ele, da nossa vida. Esse é um grande exemplo da parábola dos talentos, registrada em Mateus 25, quando a Bíblia diz que um homem deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E o Senhor deles esperava que eles forem diligentes e que eles melhorassem aquilo lá e voltassem com mais. E assim, depois de um tempo, aquela pessoa volta e o primeiro que tinha 5 entregou 10. Ele diz: servo bom. Interessante que dá uma mensagem até sobre o céu, né? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aquele que tinha 2, ele apresenta 4. Ouve a mesma coisa: servo bom e fiel, parabéns, foste fiel no pouco, te colocarei sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor. E tem um lá na parábola que deixou só 1, ele escondeu. E quando o Senhor volta, ele fica com vergonha, ele fala que teve medo, e ele é chamado de servo mau e negligente. E aqui nós temos uma ideia do inferno, porque fala: lançai-o nas trevas, lá haverá choro e ranger de dentes. É uma forma bíblica também de ver a vida, que nós não estamos aqui aleatórios, nós não estamos aqui sem fazer nada, nós não estamos aqui porque viemos do macaco, não, nós estamos aqui porque temos uma responsabilidade. Nós estamos aqui para sermos mordomos daquilo que Deus nos confiou, e quanto mais Ele dá, maior é o seu compromisso de levar a mais, fazer por mais, ser mais responsável, ser mais diligente e devolver aquilo para o seu mestre, que confiou em você. Essa é uma segunda forma de ver a vida cristã. A terceira, com a primeira, a vida é um teste. A segunda, a vida é uma. E a terceira, a vida é uma peregrinação. Essa é uma forma de ver a vida como uma residência temporária.
Nós estamos aqui, irmãos, passando por aqui. Ou seja, não vamos ficar muito apegados aqui não. Não vamos nos apegar não, porque vamos passar. O céu é o nosso destino. O céu é o nosso lugar final. Aqui estamos visitando essa terra. Estamos passando por aqui. A Bíblia usa palavras como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante, viajante, para falar disso aqui. Isso aqui não se resume à vida. Existem muito mais do que isso, que nós vivemos hoje. Conto uma história de um missionário que ficou a vida inteira numa tribo, evangelizando pessoas, evangelizando povos, se adaptando à sua língua, aos seus costumes, abrindo mão do seu luxo, do seu conforto, do seu país. E depois de uma vida, ele retorna ao seu país, ele retorna para a sua cidade. E ele diz então que quando ele chegou de navio naquela cidade, a hora que ele desceu daquele navio, não tinha ninguém lá para recebê-lo. Não tinha um tapete vermelho para recebê-lo, não tinha cumprimentos, não tinha ninguém dizendo parabéns, você cumpriu a sua missão, você foi um bom missionário, não tinha ninguém. Ele chegou sozinho e ele começou a chorar, disse: Deus, é assim a recompensa? Essa é a recompensa de tudo que eu fiz na minha vida pela tua obra? E ele sentiu Deus sussurrando nos seus ouvidos. Ele sentiu Deus sussurrando em seus ouvidos, dizendo assim para ele: aqui não é o seu lar. Você não chegou na sua casa. Você não chegou ainda no seu destino, meu filho. Você não chegou. Então, irmãos, é isso. Aqui na terra a gente não vai, as pessoas não vão reconhecer nosso trabalho. Aqui na terra as pessoas não vão conseguir demonstrar a alegria, a gratidão. Não vão. Aqui na terra os recordes serão quebrados. Você, pastor, eu fui um bom nadador, eu fui um bom corredor, eu consegui ganhar tal prêmio. Logo vem outro e supera. Logo vem outro e faz mais rápido. Ou seja, isso aqui é uma passagem, aqui não é o nosso lar. A gente não está no lugar final. É uma peregrinação. A terra como uma peregrinação. C.S. Lewis falou uma frase muito linda, ele disse assim, olha, escute. Se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para outro mundo. Vou repetir. Se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo. Outro mundo. Não somos daqui. Nós somos criados para um lugar melhor. Imagine um peixe fora d'água. Imagine uma águia sem voar. É assim nós nessa terra. Estamos insatisfeitos aqui. Estamos sem pátria, estamos perdidos, estamos almejando o nosso destino. Não estamos acostumados com isso aqui. Assim a gente não deve se apegar. Agora deixa eu contar mais uma historinha para você aqui. Espero que essas histórias ajudem você a entender. Um embaixador foi num país atuar naquela nação. Largou a nação dele, foi para outro país, ser um embaixador. Só que ele chegou naquele país, ele era possivelmente, falava inglês, chegou lá, eles falavam árabe, era um outro país, e era inclusive um povo inimigo do seu povo. E ele chegou lá e ele começou a gostar da língua, começou a gostar dos costumes, começou a gostar das pessoas, começou a gostar da comida, da cultura. E quando chamaram ele para a terra dele de novo, ele falou: não quero mais ir. Eu me apeguei aqui. Eu me apeguei nessa língua. Às vezes acontece com a gente isso também. A gente se apega ao mundo. A gente se apega à terra. E a gente não quer voltar para casa.
A gente não quer estar com Cristo, com Deus. A gente não quer nem morrer, não aceitamos nem a volta de Cristo. A gente está pensando só aqui e agora. Estamos pensando em como usar somente a nossa vida nesse lugar. E a Bíblia também diz que a vida é uma peregrinação, é passageira, nós estamos só de passagem. Vamos avançando mais um pouquinho para eu concluir. O que está escrito na tela? Conhecer seu propósito o prepara para a eternidade. Rick Warren vai trabalhar muito no livro essa questão da gente estar preparado, não para isso aqui, mas para Deus, para a eternidade, para o encontro com Cristo, para a volta de Cristo. Inclusive que a série está bem conectada com a nossa série anterior, da volta de Jesus. Então, ele fala que a gente precisa saber qual é o nosso propósito, para que a gente possa viver uma vida correta aqui, e cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Tem um texto que eu gosto bastante também, é o 2 Coríntios 5:10, me ajudem a ler, vamos lá? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Ou seja, chegará o dia que você passará por uma auditoria, um exame final, e você precisa se preparar para esse dia. Você precisa se preparar. O que você fez com sua vida? O que você fez com sua juventude? O que você fez com a sua adolescência? O que você fez com o seu dinheiro, com seus relacionamentos, com sua profissão? O que você fez? Como você usou? Como você gastou? Você usou só para si mesmo, não pensou em Deus, não pensou na eternidade, não pensou no julgamento, no tribunal. Você viveu achando que era só isso, simplesmente isso, que a vida se resumia a isso, há 80 anos, 90 anos, talvez 100, é só isso a vida. Você viveu achando que ia viver sempre aqui. Esta vida não é tudo o que há, irmãos. A terra é uma pré-escola, a terra é um vestibular, é uma preparação para o que há depois. Gente, sabe quando você vai jogar bola, você faz um aquecimento? A terra é um aquecimento. Isso aqui não é tudo. Aqui nós vamos viver, como eu disse, talvez alguns chegam aqui 100 anos. O que é 100 anos, gente? Passa como um sopro. Talvez tenha pessoas aqui que já têm uma faixa etária de 80 anos, de 90, e eles olham para trás e falam: nossa, passou tão rápido. Tão rápido. É assim. Já cresceram os filhos, já tem neto, os netos já estão grandes também. É a vida. Passa, o tempo corre. E um dia, seu coração vai parar. Um dia, o seu espírito volta para Deus. O seu corpo vai para a terra. É assim que diz Eclesiastes. E você vive para quê? Você está vivendo para quê? Você utiliza a sua vida pensando em quê? Quais são as suas prioridades? Onde você gasta o seu tempo, o seu dinheiro? O que você está fazendo com esse período tão pequeno de 80 anos que Deus te deu aqui? O que você está fazendo com isso? O que você espera da vida? A gente passa 9 meses na barriga da mãe. Por quê? Porque daí nós vamos nascer preparados para a vida. Assim também, essa preparação aqui é para o céu. Nós estamos aqui de passagem. Olha essa frase de Matthew Henry, vamos ler juntos? É necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Isso é ter propósito, diz Rick Warren. Propósito é você saber por que está aqui. É você saber para que vive. E para onde você está indo, inclusive. Eu vou concluir. Um pequeno traço. Vocês já foram num cemitério
Vocês já viram que tem assim uma data, não tem assim, tipo lá, 1900 a 1960, não tem um tracinho ali no meio? Sabe aquele traço ali? É a vida da pessoa. Aquele simples traço foi o que ela viveu. No caso ali, 60 anos. Ali está a vida dela. O que ela fez ali, se ela casou, com quem ela se relacionou, se o que ela fez, tudo ali, naquele traço. Assim também, irmãos, a nossa vida é um traço, igual aquele ali. Talvez você nasceu em 1950, outros em 80, outros 70, outros 60, outros nos 2000 agora, 2000 recente. Mas quando você morrer é só ali, um traço da sua vida, um pequeno traço. O que vamos fazer, irmãos, com esse traço? O que vamos fazer com esse pequeno traço? Como gastaremos esse traço? O que faremos da vida? O que será da nossa vida?